Salve, lindeusas! Tudo bem com vocês? Então, meninas, vamos falar hoje um pouquinho sobre a Deus e o Deus, são dois alicerces, né, importantes dentro da bruxaria, dentro do paganismo, e que às vezes gera um pouquinho de confusão, principalmente porque às vezes a gente vê a questão, né, do paganismo ser politeístas, e às vezes a gente fala Deus, o Deus, a grande mãe, o Deus Pai e tantos outros nomes, e às vezes pode dar um pouquinho de confusão, né, dentro da nossa cabeça, já que nós viemos de uma cultura patriarcal, de uma cultura né, que não era politeísta, que era monoteísta. Então pode dar um pouquinho desse choque, né, do que a gente aprendeu quando criança e o que a gente está descobrindo e reverenciando e conhecendo, né, tirando o véu agora. Então, pra gente começar, eu vou de vez em quando dar uma olhadinha aqui pro lado, que é pra mim dar uma olhada na minha colinha e não esquecer de nada. Dentro da teologia da bruxaria, do paganismo, da Wicca, nós temos duas energias primordiais, que é a deusa e o deus. Então a gente vê, dando aquela primeira ideia, assim, né? A gente vê a deusa na terra, a gente vê a deusa na energia lunar, a gente vê o deus na energia do sol, mas a gente pode ir desmembrando um pouco mais isso, porque existem várias faces. Dentro da... Fica mais fácil a gente começando pela deusa, pensando na divindade deusa, porque é mais consenso de pensar a deusa como tríplice, embora exista uma quarta energia, né? E dentro da energia do Deus tem de algumas tradições trabalharem com o Deus tríplice e alguns que vão trabalhar com o número sagrado do Deus de 4, por causa das 4 estações, levando em consideração que as estações do ano são ritos solares, né? Deus Sol. Então a gente vai partir primeiro então desse princípio que o Deus, ele é uma energia masculina, ele é uma energia mais ativa, mais solar, mais de coragem, mais de guerra, não que a deusa não tenha, mas a gente normalmente costuma trabalhar dentro desses princípios. E aí dentro do Deus, dessa energia do Deus, a gente tem muitas outras faces, né? Porque todos os deuses são um Deus, todas as deusas são uma deusa. E aí a gente vai desmembrando em várias faces, como a gente é também, né? A gente tem aquele lado mais meiguinha, mais doce, com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama. A gente tem aquele lado que a gente precisa, né? E a luta, que é guerreira, que vai atrás, que batalha, que faz acontecer. A gente tem aquele lado que busca sabedoria. A gente tem aquele lado que busca individualidade. A gente tem aquele lado que busca o aconchego da casa. Então nós temos muitas faces. E os deuses também, né? E cada face, então, vai ter um nome. E isso é importante a gente entender, tá? Um dos nomes mais conhecidos dentro do paganismo para o deus é o Cernunnos, que é um nome que ele vai trazer um pouco dessa mitologia, né, que assusta um pouco as pessoas, porque o Cernunnos também foi chamado de deus Pan. Ele é um deus das matas, ele é um deus da liberdade, ele é um deus das coisas selvagens. Então ele é um deus mais próximo aos animais, ele é um deus mais próximo àquela mata mais fechada, aquela mata que ainda não tem intervenção do homem, né? Então ele é essa energia que não é domesticada, essa energia que não é presa, né? Ele é instinto, ele é liberdade, ele é fertilidade. Essa é a palavra-chave quando a gente quer falar do Deus, do Green Man, do Homem Verde, do Deus Pan, que é a associação do Deus da liberdade, do Deus da festa. E aí, em outras facetas, a gente vai encontrar Dionísio, né? Que em algumas culturas era chamado de Baco. Também a figura dele ficou muito demonizada dentro da mitologia cristã, mas ele é um deus da liberdade, ele é um deus da felicidade, ele é um deus da fartura. Mas depois a gente pode ir trabalhando melhor essa energia da deusa, do deus,
né, para não ficar esse vídeo gigante demais. Agora vamos falar um pouquinho da deusa. A deusa é a representação da grande mãe universal, daquele grande útero universal onde tudo foi criado. O que a gente tem que pensar? Que a religião pagã, a fé pagã, a mitologia pagã, o culto pagão, ele é muito antigo. Ele é lá da era que foi descoberta a agricultura, né, da era de câncer, né, depois a gente veio para a era de peixes, onde a gente desenvolveu o intelecto, mas era uma era em que a gente estava pensado em sentir, em criar, que era uma era mais matriarcal. Dentro desse período todo, dentro dessa era toda, não se conhecia ainda a ideia de que o homem tinha participação na fecundação, tinha participação no nascimento de uma nova vida. Então, a mulher ela era vista como algo muito sagrado. Primeiro por sangrar e não morrer, né, já que os guerreiros sangravam em batalhas e morriam. As mulheres sangravam todos os meses e ficavam bem, se regeneravam, se curavam para eles, né? E isso era muito importante, fazendo então essa coisa do poder feminino, do poder da renovação, da regeneração, da cura, da magia e dessa grande magia de criação que era dar uma vida, né? Que era criar uma vida nova. Então isso é muito importante. Levando isso em consideração, né, que isso era o grande poder, a vida sempre foi cultuada dentro da bruxaria. A vida é sagrada e a mulher tinha esse dom. Então ela era uma manifestação da divindade e acreditava-se que o universo ele vinha de um grande útero como o que a mulher tinha, que gerava todas as coisas, geravam os animais, geravam as plantas, gerava o céu, gerava o sol, gerava a vida, gerava os homens. Então, por isso essa ideia da grande mãe, da grande deusa. Mais tarde foi se descobrindo o poder fertilizador do homem e a gente aí entra com a roda do ano percebendo essa conexão e essa união. Porque bruxaria, gente, ela é uma tradição de equilíbrio. Então a gente vai sempre honrar o feminino, o masculino, equilibrar. E a deusa, ela é vista então principalmente em 3 fases, né, que são muito associadas às 3 fases da lua, que é a deusa tríplice, né, que é as 3 fases da lua, que nós temos a donzela, a mãe e a anciã. A donzela é aquele aspecto selvagem, livre, guerreiro, buscador, empreendedor da deusa que é visto na lua crescente. A mãe, então, é o poder fertilizador, é o poder de dar vida, é o poder de materializar as coisas, é o poder da plenitude, que é vista na lua plena, na lua cheia. E a anciã, que é visto, né, assim, a grosso modo, aquele momento que a mulher não menstrua mais, que a deusa, então, ela retém o sangue, ela retém a sabedoria da vida, ela retém a sabedoria, o conhecimento de tudo. Então, ela é a anciã, a sábia, que em algumas tradições era associada ao lado escuro, e existem, né, depois que se descobriu mais coisas sobre bruxaria, a gente, então, começou a entender e a ver a lua nova, porque a anciã é vista na lua minguante, e a ver a lua nova como a feiticeira, como aquela que, além da deusa mãe anciã, a feiticeira mais aquele aspecto Hecate, né? Que é a que tem todo o conhecimento e que transforma tudo isso no grande caldeirão da vida, né? Que é a portadora da vida e da morte. Então, eu sei que ficou super resumido, ficou super rápido. Se vocês ficarem com alguma dúvida, com alguma coisa que vocês queiram saber, queiram entender mais sobre os vários nomes que a deusa tem, que o Deus tem, a gente pode falar em um outro momento. Vocês também estão com a apostila para ter essa introdução, né? Porque essa fala aqui agora é para ser bem introdutória, para dar uma ideia do que é a deusa, do que é o Deus dentro da bruxaria. Tá? Nos próximos encontros, então, né, nos próximos vídeos, a gente vai conversar um pouquinho sobre o sabás e isso vai se desmistificando um pouquinho mais. E quando a gente entrar efetivamente nas fases, nas lunações da nossa ciranda, a gente vai descobrir e trabalhar os outros aspectos da deusa, né? Dentro desses 4 aspectos que eu falei hoje, mas a gente vai desmembrar um pouquinho mais e trabalhar com outras deusas e várias tradições. Tá bom,
Abençoadas sejam suas lindeusas. Dúvidas me chamem. Eu espero que vocês tenham conseguido já dar uma olhadinha na apostila para pegar esse vídeo e estar um pouquinho mais enturmadas com tudo isso. E vamos cirandar, celebrar e viver o sagrado e despertar a deusa dentro da gente, tá bom? Um beijão para vocês.